Olá, tudo bem? Eu sou Flávia Pirch, ceramista, e hoje eu vou te contar um pouquinho sobre a minha participação no Festival de Cerâmica de Menemene. Menemene é uma província da cidade de Izmir, uma cidade que eu diria que seria a segunda ou a terceira maior da Turquia, com muita influência de estrangeiros, é bem cosmopolita, e ela tem alguns bairros. Esses bairros, devido a uma diferença de organização política, Turquia, eles são chamados de províncias, eles têm uma certa autonomia política e econômica. E Menemen é uma dessas províncias de Izmir e tem uma tradição de 6.000 anos de cerâmica. A argila local é a terracota, queimada até 1.000 graus. E assim, eu fui indicada para participar do festival, entraram em contato comigo, solicitaram um currículo, biografia, eu enviei todo o material, skills, fotos de peças e fui selecionada. Quando recebi a mensagem dizendo que eu realmente tinha sido selecionada, estava sendo convidada, eles me enviariam uma passagem para participar, eu quase nem acreditei, assim, parecia mentira, sabe? E aí, confirmada a minha participação no festival, a Cris Akpaga, que é uma ceramista brasileira que reside na Turquia, em Izmir, há 25 anos, me convidou para aproveitar a minha ida e ensinar 6 técnicas, dar um workshop no ateliê dela para as alunas, e foi assim uma experiência maravilhosa. Eu tenho muito a agradecer a Cris por ter me proporcionado essa experiência de ensinar num outro país, com outros materiais. Foi realmente assim fantástico. Eu mais aprendi do que ensinei, em vários sentidos, assim, ter contato com a cultura, tá? Estar mais perto das ceramistas de lá, foi maravilhoso mesmo. Muito obrigada, viu, Cris, pela oportunidade que você me deu. E foi um desafio, né? Porque ensinar 6 técnicas em 5 dias não é fácil. A questão que a Cris me colocou é que ela gostaria que os alunos entendessem o processo desde o início até o final, para que fosse um workshop em que os alunos aprendessem não somente a técnica pela técnica, mas a modelar a peça já pensando de que maneira essa peça iria ser decorada, queimada, trabalhada. Então foi assim um workshop muito completo no sentido de unir a técnica com a filosofia e o que está por trás do momento da gente efetivamente fazer a peça, tudo que envolve isso. Os workshops foram correndo em paralelo para que os alunos pudessem entender desde a parte da modelagem, acompanhar a secagem, preparação dos materiais, até a queima efetivamente. Deu um frio na barriga, né? Mas a vontade de participar era maior, então lá fui eu. Um desafio, porque vão ser 6 workshops em 5 dias, todos rodando paralelo. Vamos ver o que vai dar. More from the studio organization, how you welcome a student to show their organization. Here we clean, here we do that, and much more than really doing a mug or doing a plate, something like that. So I think everything is good to learn. Bugün şey yapıyor, hem tabak, çanak, hani sattığı restoranlara için. Here or inside. This is too small to go inside. O workshop foi ótimo, assim, as alunas estavam super interessadas em aprender e amaram as técnicas de nericome, carving, grafito, modelagem, o tipo de argila já pensando na queima do raku, como pensar, a parte de sagar também, foi fantástico. E
durante esses dias eu também tive a oportunidade de conhecer a cultura e a culinária local. Maravilhosa. İncir, erik şeftali, enginar, kuru fasulye, yoğurt olabilir, ayran aşı, kısır, Bom dia, olha que coisa mais linda a cor dessa flor. Todas as peças biscoitadas, preparadinha aqui a mesa pra gente hoje fazer sara. Oh, I got a lot of things at the bottom of mine too. Wow! Wow! That's the green look. O ateliê, sem palavras, é lindo, é grande, arejado, super organizado, de muito bom gosto. Foram 3 dias de trabalho intenso de preparação das peças, 1 dia para biscoitar e 2 dias de queima. E depois do 5º dia, missão cumprida. Bom, final dos workshops, missão cumprida. Missão cumprida. Conseguimos fazer a proeza de dar 6 workshops em 5 dias. Foi muito legal. E aprendemos um monte de coisa. Nerikomi, Sagar, Carving, Esgrafito, Haku e Naked Haku. Deu 6? Deu 6. Foi lá. Pudemos visitar Éfeso, uma cidade antiquíssima da região do Mar Egeu. Era o principal centro comercial do Mediterrâneo, até a difusão do cristianismo. Na verdade, é um museu a céu aberto. Indiana Jones na vida real. Também tivemos a oportunidade de visitar o ateliê de grandes artistas da região e foi maravilhoso ter o contato com eles e ver como eles usam a argila e combinam com outros materiais. Foi uma aprendizagem assim incrível. O Gökhan é amigo pessoal da Cris e ele é um artista tão maravilhoso que foi escolhido como idealizador do troféu que contemplou os artistas do Festival de Menemem. O Ekin Herman é um artista reconhecido internacionalmente, que tem o dom de fazer esculturas maravilhosas, mas também trabalha com pintura a óleo e trabalha com elementos naturais como terra, madeira, troncos de árvore, faz esculturas para todas as cidades da Turquia, para
cidades estrangeiras, ele mistura cimento, vidro, ferro. É um artista assim, nossa, de tirar o chapéu. Eu tenho certeza que eu sou uma privilegiada por ter tido a oportunidade de conhecer o ateliê dele. A Ebru, que é uma professora referência e artista referência na arte do Tini, que tem um vídeo que eu fiz especificamente sobre ela e que, se você ainda não assistiu, vale muito a pena assistir. Nós visitamos também o Limpovad Selçuk, que uma história muito curiosa. Vocês lembram do bug do milênio lá em 2000? Diziam que o único lugar que ia sobreviver ao bug do milênio, ao final dos tempos, seria essa cidade de Selçuk. Dizem que até o Tom Cruise comprou um terreno lá. O fato é que desde então é um povoado que ficou muito conhecido, mas que não perdeu as características originais de um lugar pequenininho, super delicioso para a gente passear a pé, ver as vendas, as lojinhas, a comida deliciosa. E depois nós visitamos também ali na região uma fábrica de Tini, onde, nossa, nós vimos tanta peça linda, e as mulheres pintando ali na nossa frente. Quando você olha e fala, não é possível que tanta precisão existe numa pintura. Tem pincéis que tem um fio de pelo, de cabelo, de tão fininho que é. Um trabalho maravilhoso. E agora eles estão lançando esse material que eles pintam sobre uma cerâmica que ela é fosforescente e ela brilha no escuro. É encantador mesmo. E então começou a segunda parte da viagem, o festival propriamente dito. Eu estava hospedada em Sassali, que é uma província onde fica o ateliê da Cris. Me mudei para outra província de Menemen, onde eu encontrei os outros artistas convidados. E tive contato com o ceramista que até então eu nunca tinha tido, da região da Rússia, Bielorrússia, Azerbaijão, Austrália, Marrocos, Polônia, Israel. Foi assim, tão enriquecedor conhecer essas pessoas, a maneira como elas lidam com a argila, o trabalho delas, conversar, saber um pouquinho dos bastidores. Realmente, assim, é uma oportunidade fantástica. Eu não tenho como não ser agradecida por tudo isso. E os italianos e os turcos que me deixaram embasbacada com a técnica e com a competência que eles têm no torno. Apesar de eu ter visitado a Itália várias vezes a turismo e já ter feito alguns workshops e residências em instituição de cerâmica, nunca especificamente em relação ao torno. E eu fiquei encantada com a técnica perfeita que os ceramistas, né, os torneiros italianos têm. É realmente assim de cair o queixo como eles dominam e eles levantam a peça assim, 6 quilos para eles parece assim 100 gramas, em 3 vezes eles sobem um cilindro e depois eles só vão afinando. É de cair o queixo. A competição de torno, ela é organizada da seguinte maneira. Tem uma categoria de 3 quilos, que é para peças estéticas,
uma categoria de 6 quilos para peças estéticas. Em ambas de peças estéticas, nós temos 20 minutos para tornear e 20 minutos para fazer intervenções manuais na peça. E a competição de 6 quilos para o cilindro mais alto, o bowl mais largo, une as duas medidas, divide por 2 e quem conseguir o maior número é o vencedor da categoria. Na estética de 6 quilos, o Enrico Carli, ceramista italiano, abriu um bowl, que ele tirou o bowl do centro, uma parte com outro centro, fez de novo, montou outro centro, ele fez 5 centros diferentes na peça. É muito difícil fazer isso. Imagina fazer isso com 6 quilos. E é um domínio da técnica, uma precisão. Nossa, é fantástico. A gente entende que realmente assim, a cerâmica tem muito ainda para nos ensinar e a gente, por mais que rode o mundo e por mais que aprenda, você nunca vai conseguir saber de tudo que existe nesse mundão da argila. O festival foi realizado numa praça pública. No palco principal ocorriam as competições e ao redor do palco haviam as barracas. E em volta da praça inteira tem gente vendendo cerâmica, torno, esmalte, suprimento, tudo que você pode imaginar. Até lá atrás, tudo isso daqui é cerâmica. Olha os fornos ali. Ao ar livre, olha que máximo. Olha que interessante o Festival Here. Aqui, os workshops, eles são na rua, na praça. Do outro lado é o centro de convenção. Aí aqui, workshop de pasta egípcia. Ele já preparou aqui. Aqui é o workshop de Chile, a pintura tradicional da Turquia. Ele está preparando a argila para começar a modelar. E o workshop das crianças, que tem mais adultos do que criança. Dá uma olhada na mão dela, tá se divertindo. Aqui o professor. Esses workshops eram abertos ao público e qualquer um podia chegar e fazer, ceramista, não ceramista, mas com um nível muito top assim de ceramistas. Era só chegar, começar a fazer, de acesso fácil, acesso livre. Eu fiquei maravilhada, né? Imagina, você quer mais democracia de acesso à informação do que isso? Não tem. Então, todo mundo podia chegar, fazer torno, desde a criancinha até o ceramista mais top que você segue no Instagram e que tá ali na sua frente, sentado, brincando com o amigo dele, fazendo torno. Havia também uma quadra poliesportiva, onde eram realizadas as queimas alternativas. Em geral, aconteciam 3 queimas por dia, com professores de universidade, pesquisadores, alunos e ceramistas, e a gente podia a qualquer momento perguntar, acompanhar, conversar. Eles davam receita, trocavam figurinha, davam passo a passo e contavam um pouco do trabalho de pesquisa deles. A abertura do festival foi ali perto mesmo, num edifício muito antigo, que foi totalmente restaurado. Abertura do festival de cerâmica de Menemen, na Turquia.
A abertura foi com a exposição das esculturas de ninhos. Eu também fiz um vídeo especificamente contando do meu processo criativo e contando um pouquinho das especificidades que eles determinaram as regras. Essas peças vão fazer parte do acervo do museu local e foi uma ótima oportunidade para eu conhecer o trabalho dos ceramistas de outros lugares do mundo, da Turquia. A gente ficou nessa exposição conversando e foi muito bom porque deu uma ótima interação entre nós e falamos de esmalte, falamos de técnica, de argila, um pouco de tudo, né? Eu conheci pessoas incríveis, pessoas que eu já seguia pela internet, pessoas que já eram meus amigos virtuais e pessoas novas que, nossa, foi uma surpresa da vida assim maravilhosa. Também conheci um pouquinho da cerâmica local, que é da região de Chipre, em que tinha um workshop específico sobre essa cerâmica e as duas ceramistas eram maravilhosas. Aprender um pouquinho do desenvolvimento das formas, dos esmaltes, foi também um momento assim muito legal que eu pude ter contato com essa cerâmica antiquérrima, assim. Olha que interessante, a cerâmica de Cipros é muito parecida com as nossas cerâmicas mais primitivas, até o formato das ânforas assim. Provavelmente isso daqui por causa do fogo, né? Ou para gelar enterrando na terra. É uma queima de 1000 graus. Aqui são as peças originais encontradas em pesquisa arqueológica, feita com madeira, a queima. Aqui tem o trabalho que eles faziam com o slip. Aqui, olha, eles passavam o slip, depois iam esgrafitando e fazendo os desenhos. Olha que trabalho mais lindo. É uma mistura de um tipo de caulim com um pouco de material vítreo. Essa aqui já é mais recente. E aqui já mostra o uso de óxidos também. E eles tinham um tipo de esmalte que queimava a 1000 graus. Aqui, olha, um trabalho bem bonito de engobe com a argila. E aqui, olha o interessante, o sistema de enfornamento deles. As peças eram de ponta cabeça. E aí, com esse tripé aqui, eles iam empilhando as peças dentro do forno para não grudar o esmalte e para ter um melhor aproveitamento da área do forno. Isso a gente pode ver até hoje na consequência da esmaltação das peças, que são esmaltadas só por dentro e a borda fica sem esmalte. Até hoje vende peças assim. E eles já tinham peças com esmalte e eles exportavam o esmalte para todo o Mediterrâneo, inclusive para alguns outros países. Eles têm a tecnologia do esmalte desde o século XII. Então, aqui a gente já pode ver que eles tinham já peças vitrificadas e usavam muito esmalte de óxido de cobre e de óxido de ferro para fazer as peças. Às vezes a gente conseguia falar em inglês, às vezes em espanhol, às vezes em alemão e às vezes era o Google Tradutor mesmo que ajudava na comunicação. Mas o fato é que eu percebi que independentemente da língua, ceramista consegue se entender pela argila, pelo olhar, ao falar da técnica, ao mostrar, e assim, é uma pessoa resiliente, guerreiro, batalhador, que não desiste, seja aqui no Brasil ou em qualquer parte do mundo. Os russos, eles são especialistas em fazer uma queima de peças grandes em praça pública. Eles montam um forno como se fosse um forno de raku, um forno com a estrutura de tela-moeda,
forrado com manta cerâmica, só que ele é quadrado e na hora da abertura ele abre assim e revela a peça. E foram convidados para fazerem essa demonstração. A peça, como vocês podem ver, ela foi toda recortada, um trabalho maravilhoso feito pela ceramista russa Zanaida. Ela chegou com 3 semanas de antecedência. O Ahmed fez a peça no torno, em 3 partes. A Zanaida recortou a peça inteirinha, foi biscoitada e essa peça foi remontada em praça pública e queimada. Por uma questão técnica, a peça colapsou, ela tinha uma haste de metal dentro para garantir que ela ficasse reta e essa haste de metal sofreu um problema na base, derreteu e forçou a cerâmica e ela caiu na abertura do forno. Uma tragédia, mas que reflete muito bem a vida do ceramista. Depois, quando nós artistas convidados nos reunimos, esse foi o comentário geral, que não podia ter uma performance melhor que resumisse o que é a nossa vida. A gente se dedica, a gente trabalha muito, enfrenta frustrações e muitas vezes tristezas. Se recupera, se recompõe, analisa a situação, entende o erro e volta a amassar o barro. E começa tudo de novo. E não fui eu que falei isso, não foram só os russos, não foram os turcos, só os italianos, os bielorrussos, os marroquinos, foram todos que falaram. Quem nunca teve uma peça colapsada? Quem nunca enfrentou um problema quando abriu a porta do forno? Não é a primeira vez para ninguém e não vai ser a última para ninguém. Porque assim a gente é, forte, resiliente, alguns chamam de teimosos. Mais uma vez eu tive certeza de que ser ceramista é a melhor profissão do mundo, porque a argila nos conecta além mar, com pessoas que têm a mesma vibração e a mesma energia positiva que a gente. É o amor pela argila que nos une. Quer coisa melhor que isso? Boa semana para todo mundo.